profeta Jeremias, no capítulo 17. Deveras estamos passando por momentos de muitas emoções, e deixando as razões de lado. É necessário pararmos e olharmos para cima e não cometer os mesmos erros do passado, pois é somente do alto que virá o nosso socorro. A nação está em luto, digo 58 milhões de pessoas em luto. Não podemos deixar que este luto nos consuma e tire o nosso foco, que desvirtua a nossa visão para o alvo que é Cristo. Ele sim é que deve ser clamado como nosso Salvador e Salvador das nações. Aqueles que creem têm a ciência de que só Ele pode tudo e nós, meros latíferos, não podemos nada, e por isso estamos tendo nossos direitos cerceados. Mas se atrelarmos e bradarmos somente ao Deus Criador dos céus e da terra, o que amou a esse mundo com um amor imensurável, que até deu seu Filho único para morrer por nós, tudo isso para nos garantir a salvação eterna, a salvação para os que nele crescem e crê, e professar somente Ele como seu Salvador. Não podemos perder o nosso foco. Uma nação cristã, uma nação evangélica, ligar apenas àquele que pode fazer muito por nós e por todos no mundo, mas somente para os que creem em seu poder e não no poder do homem. Vemos aqui o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aperta o seu coração. E aparta o seu coração do Senhor. Quantas vezes nós assistimos, nós vimos os homens, as pessoas clamando por um homem que não consegue salvar a sua própria vida, por um homem carnal assim como nós, e nós esquecemos de clamar a Deus. Eu me lembro que em 2020, em agosto de 2020, exatamente no dia 8, eu fiz uma reflexão: clame a Deus e não o mito. Mas as pessoas esqueceram de clamar a Deus. E eu quero fazer aqui essa leitura aonde eu falo: se o povo, seja de qual crença for, não parar de clamar por um homem como Salvador da pátria, Deus não irá ter essa nação como um casta. É preciso revogar esses celeumos de mito, pois de mito ele não tem nada, ele não veio das histórias da mitologia, é apenas um homem comum com seus desejos e conceitos que não conseguem fazer nada. É necessário que o povo se volte para Deus e clame verdadeiramente ao Deus Trino, o único capaz de salvar essa nação. A salvação do Brasil não está nas poses de um mortal, mas sim nas mãos do Todo-Poderoso que tudo pode. Enquanto sai às ruas bradando por justiça, mas a justiça dos homens, bradando para os povos, mostrem suas forças nas vias, isso não abandonará em nada. Infelizmente só vai majorando o que estamos vendo, assim como foi nos governos passados. O Brasil estava sendo vendido, enquanto isso incendia sempre, aparecia algo para emudecer a voz do povo, um mel corrompido que sobrevinha em seus pães. Deus é o único que pode socorrer a nossa pátria. Enquanto não volvermos para Ele, Deus, Ele não perpetrará nada, pois Ele não dá a sua honra para ninguém. Foi assim com Jerusalém: os povos depositaram suas forças nas mãos dos homens e Deus tolerou o que já tinha dito. E o Brasil não é Jerusalém, então idealizem o que está por vir para o Brasil. Observem o que diz a palavra de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Olhem que Deus fala no versículo supracitado a despeito do povo clamar pelo nome dele e não pela alcunha de um homem ou algo taxado e batizado pela maioria de mito. Não é porque tem o sobrenome Messias que seja ele o comparativo do Messias que salvaria o mundo, mas para os que crescem em seu nome Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que homem contém poder para fazer o impossível? Nenhum.
nem mesmo os que se atinam deuses não têm poder para nada, a não ser terrificar os povos, é o que estão fazendo pelo mundo afora. Atendemos para Deus, é dele que vem o nosso socorro e não de homens, assim como disse Davi: esperarei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que desviam para a mentira. Salmo capítulo 40, versículo 1 ao 4. Não é que estamos ouvindo pelas ruas povos clamando ao Senhor, mas clamando por um homem e assentando todas as suas fiúzas nele. Ele é homem, é pecador e não tem nada de santificação, pois é pecante assim como todos nós, e não inclui poder para salvar a sua própria vida e muito menos da nação brasileira. Vamos nos atrelar num só intento, no mesmo amor e escopo, clamar a Deus que tudo pode, mas acendemos os nossos clamores para os céus e convocar a Deus e que emane e fulgure essa autoridade que está no poder, pois ele virá a necessidade que tem, necessidade de Deus em sua vida, e conclamar toda a nação para olharem para cima e pedir que Deus venha a interferência, pois enquanto isso não incidir e nós ficarmos perdendo tempo nas ruas clamando por justiça humana, estaremos deixando o eterno Deus de fora e nada irá acontecer. Para os que estão ouvindo e pensando que sou da esquerda, não, eu não sou da esquerda nem direita, eu sou do partido dos que oram por um mundo melhor e na consciência que o homem nada pode perpetrar sem Deus, e também daqueles que compreendem que é nas urnas, bem antes de ultimar os votos, pedir a Deus a gerência para alguém que o teme em todos os seus princípios. Por causa disso é que estamos enfrentando uma politização que está acabando com o nosso bem maior, a comunhão entre os nossos análogos e esvaecendo lares. Eu sou a favor do nosso governo e por isso tenho me colocado aos meus deveres, orar pelas autoridades e entregá-las nas mãos de Deus, pois é dele que vem o juízo reto e não das mãos dos homens. O homem só quer a justiça que o convém, mas de Deus vem o reto juízo para guiar a todos. Abre aspas, Deus sara a nossa nação. Ela está machucada e machucada pela soberba e do pecado vil tentador que tem dominado corações males, fecha aspas. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo e do mundo. Nesse momento é o que peço a todos que professem sua fé em Deus, clame a Ele, pois logo teremos dias melhores. Caso contrário, virá algo muito ruim sobre nós, mas Deus ainda continua em presteza, pronto a ouvir o larido com fé e amor de todos. E que Deus abençoe a nossa nação em nome de Jesus Cristo. E se nós pararmos agora, começar a clamar ao Senhor, todos começar a clamar ao Senhor, sem baderna, sem paralisação, sem provocar barreiras, atrapalhando a economia do nosso país, clamamos ao Senhor, clamamos pela misericórdia dEle, porque somente dEle é que vem o nosso socorro. Do homem não virá socorro nenhum. Não adianta nós colocarmos a nossa confiança no homem, porque o homem não pode fazer nada. Mas Deus, Ele tudo pode e Ele vai fazer. Veja o que Deus pode fazer por nós, pela nossa nação. Olha o que pode acontecer se nós humilharmos, se nós ajoelharmos e confiarmos somente nele. Olha o que Deus pode fazer com a nossa nação. A nossa nação pode ser berço do Pentecoste no mundo, aonde o Senhor vai fazer com que todas as nações olhem para o Brasil, mas olhem para o Brasil como um país, uma nação pentecostal, uma nação que agora antes recebia o Pentecoste, agora está exportando o Pentecoste a outras nações. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.